Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, neste tempo em que estamos fazendo uma reflexão sobre quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que significa ser um com o todo, quem é este Jesus, esse Cristo que eu escolhi como modelo para seguir. Por que é que eu tenho tanta semelhança com as histórias contadas por ele? Por que que Jesus alegra tanto o meu coração quando eu ouço falar sobre ele? Quem sou eu nesta seara chamada vida? Essas são algumas das reflexões que eu tenho feito nesses últimos dias, quando tenho feito a leitura também do livro de João. Eu tenho feito muita coisa, mas muita coisa muito mais espiritual do que material. É gostoso ter esse tempo para reflexão, ter esse tempo para leitura e fazer uma reflexão a respeito disso tudo. No capítulo 2, quando nós concluímos a leitura, eu fiquei muito surpresa com a palavra que Deus colocou no meu coração, com a reflexão que veio no meu coração. De qual templo será que Jesus estava falando? Será que era aquele templo mesmo de pedra? Da forma como os comerciantes estavam tratando aquele corpo? Ou será que era eu? E esse corpo que ele estava falando? Será que era um corpo material? Será que era esse de carne e osso? Ou será que era o meu corpo espiritual? O meu inconsciente? Nós falamos do inconsciente na introdução e é justamente isso. Quantos de nós têm ganho tempo? Eu ia dizer perdido, né? Fugiu a palavra aqui, mas não era perder, era ganhar. Quantos de nós estamos destinando o tempo das nossas vidas para fazer reflexões sobre quem nós somos? De qual corpo será que Jesus estava falando? Então, agora, quando eu comecei aqui, quando eu sentei e me preparei para fazer a leitura de hoje, que é o capítulo 3, me veio isso na cabeça, me veio a mensagem do texto anterior. De qual templo Jesus estava falando? Será que é do meu corpo físico? Dos alimentos que eu tenho ingerido? Eles são os alimentos adequados para mim? Tão processados, né? Tão cheio de agrotóxicos às vezes de coisas que não são tão legais? Ou será que ele estava falando do meu corpo inconsciente, da minha mente inconsciente? Do que será que eu estava alimentando ela? E por que que precisava fazer essa faxina, quebrar tudo, jogar fora essas coisas que não eram lugar para estar? Não era o lugar correto de colocar essas coisas, de fazer comércio dentro de mim, de ficar barganhando coisas comigo, ou com o inconsciente de quem está à minha volta. Nossa, quantos pais, não é? A gente vê fazendo com os filhos uma troca, uma barganha. E eu, será que já fiz isso alguma vez com as minhas filhas? Com certeza sim, porque a cultura a qual eu estou inserida colocou isso no meu inconsciente. E eu estou muito feliz, sabe, por ter começado essa leitura aqui e já passando para ela, né? Mas feliz por estar podendo refletir a respeito disso e repensar, para que as próximas gerações que vierem a partir de mim não passem por tudo isso. Bom, vamos lá. Hoje o texto é intitulado Nicodemos visita a Jesus. O capítulo 3 começa assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se tu não estiver com ele, com Deus.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o nascido do Espírito. Então, perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Eu vou parar por aqui. Porque já é uma reflexão tão grande a de fazer aqui, não é verdade? Essa conversa aqui de Nicodemos com Jesus, de o homem nascer de novo. Será que é possível nascer de novo? Tem muita gente, muitas religiões que falam sobre reencarnação, né? E pode ser, por que não? Eu não tenho nenhuma prova de que isso não possa acontecer. Nas minhas reflexões eu tenho me posicionado não aquela pessoa que um dia eu já fui, inflexível, né? Mas a gente precisa ser meio bambu oco e a gente deixa o vento levar a gente, né, nos sentidos para não quebrar. É isso que o bambu faz, ele quase deita-se, mas volta de novo à sua posição, ora para a esquerda, ora para a direita, conforme o vento soprar, porque se nós formos muito inflexíveis, é muito provável que a gente perca boa parte daquilo que a Terra tem para nos oferecer enquanto aprendizado. Então eu não desconsidero, mas hoje eu estou entendendo, eu estou sentindo no meu coração este nascer de novo como uma oportunidade como a que eu estou tendo hoje, de olhar para a vida sobre outros aspectos. Existem algumas interpretações para a palavra paradigma, e eu gosto muito de uma delas que fala que o paradigma pode ser o lugar de onde você está para olhar para a vida. Quando a gente aceita mudar de lugar, quando a gente se propõe a mudar e se colocar no lugar do outro, a gente enxerga a vida sobre o prisma que o outro também traz, né? Então, essa questão da empatia, ela é muito clara, né? Quando Jesus fala isso para ele, de que quem é nascido da carne, carne é, e quem é nascido do Espírito, Espírito é. Então, Jesus precisou encarnar para que nós entendêssemos que mesmo sendo uma pessoa de carne e osso, ele podia manifestar as questões espirituais. E aí a gente se dá a oportunidade de olhar para ele e admitir a possibilidade de nascer de novo. A gente olha para ele
E a gente dá a possibilidade de, a partir do testemunho de Jesus, de ouvir as coisas celestiais e acreditar que elas existem sem mesmo tê-las visto. Porque a gente às vezes precisa, não é, dos sinais para ver. A gente falou bastante dos sinais no capítulo anterior. E aí ele disse assim, ora, ninguém subiu do céu senão, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Se eu também sou filha de Deus, isso tem um sinal. Mas diferentemente de Jesus, ele disse o seguinte, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que seria a vida eterna para você? Seria viver 100 anos nessa terra? E aí, o que seria a eternidade? Não é? A gente tem aqui, há mais de 2000 anos, uma história sendo contada num livro, e é como se a gente estivesse conversando com essa pessoa que narrou essa história há mais de 2000 anos, que inspirou alguém que depois foi redigir os textos, e essa pessoa, ela se eternizou nas páginas desse livro, nas palavras que ela trouxe. O que seria eternidade, então? Seria uma vida pós-morte? Seria uma vida intensa enquanto nós estamos aqui na Terra? Ou não seria nenhuma coisa e nem outra, seria algo que a gente nunca nem ouviu falar? Então eu quero deixar hoje para nós essa mensagem, esse versículo que é o 12 do capítulo 3 de João. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu falar das celestiais? Até breve.